Boa noite, irmãos. Muito bem, irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 13, e versículo de número 14. 1 Samuel, capítulo de número 13, e verso de número 14. Eu creio que todos nós temos o boletim semanal da nossa igreja, e existe uma forma, você que não pôde estar de manhã da igreja, de estar recebendo também ou tomando conhecimento da palavra que foi pregada pela manhã. Então, você tem aí a primeira parte dela, e no próximo domingo você tem a segunda parte. E o tema de manhã tem sido influenciando e sendo, ou influenciado ou influenciando, né? Então, eu queria que você considerasse dar uma lida no artigo do boletim, porque eu creio que é um tema que vale a pena você pensar sobre ele. Mas nessa noite eu gostaria de falar sobre o tema Davi, o homem segundo o coração de Deus. Se você encontrou o texto de 1 Samuel capítulo 13, verso 14, fique de pé e vamos acompanhar juntos a leitura desse versículo. 1 Samuel capítulo de número 13 e verso de número 14. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si, um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Vamos orar. Querido Pai, abençoa-nos nessa noite com a tua palavra, que teu Espírito possa falar aos nossos corações e nos dar o entendimento acerca daquilo que o Senhor deixou escrito. Eu sei que tudo que está escrito na tua palavra foi escrito para a nossa edificação. Que cumpra-se nas nossas vidas nessa noite este propósito, que possamos, através desse trecho sagrado, entender a sua vontade para as nossas vidas e que, ao final dessa reflexão, possamos tomar as decisões que nos levam para mais perto do Senhor e da sua vontade. É a nossa oração e oramos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Essa declaração do Senhor sobre Davi, dizendo que ele era um homem conforme o seu coração, e era um homem que se adequava, se ajustava com o coração dele, se deu em dias quando Saul havia rejeitado ou havia se desqualificado como líder do seu povo, desqualificado para a missão que Deus tinha a cumprir. E por que ele fora desqualificado? Saul havia tomado lugar e praticou tarefas que não lhe eram devidas, ou seja, Saul se colocou em uma posição que Deus não havia lhe dado. Ou seja, ele queria ser o que Deus não lhe deu missão a ser. Mas também ele havia se precipitado e faltado com a sua palavra. Davi foi um homem que Saul foi um homem que se revelou um homem sem palavra. Ele havia prometido a Samuel que lhe esperaria até que ele pudesse fazer o sacrifício antes que o povo fosse à batalha. E Saul não esperou. Ele não cumpriu a sua palavra. Também foi no tempo em que Deus olhou para Saul e viu que Saul era um homem que mentia, dando um jeitinho nas coisas. Deus havia ordenado que ele dizimasse todo o povo e o animal e não trouxesse despojo algum. Então Saul se mostrou um homem que
praticava os princípios do Senhor de acordo com as conveniências. Então Deus declarou: eu te rejeitei, Saul, e escolhi a Davi, porque Davi é um homem segundo o meu coração. Eu creio que a todos nós, irmãos, Deus tem confiado uma missão. Deus tem um propósito na nossa vida e Deus tem um propósito através da nossa vida. Quando a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele está dizendo que aquilo que está no nosso coração vai conduzir a nossa vida, vai determinar os nossos atos. Então, o que Deus viu no coração de Saul era um coração rebelde em relação a ele, aos valores que Deus havia determinado que deveria existir nesse coração. Então, é muito importante nós entendermos que Deus nos dá uma missão a cumprir, mas para que cumpramos essa missão, o nosso coração tem que se identificar com o coração dele, ou seja, Deus nos dá a missão e ela tem que ser feita do jeito dele e não do nosso jeito. Porque às vezes nós queremos seguir a Deus do nosso jeito. Nós queremos tomar as decisões de acordo com aquilo que nos é conveniente. Deus nos deu a missão e quer que essa missão seja vitoriosa. E para que ela seja vitoriosa, nós precisamos firmar os nossos corações em Deus e não em nós mesmos. Podemos, irmãos, perceber a reprovação de Deus àqueles que decidem como Saul. Se autodenominarem, querem ir além do que lhes foi confiado. Às vezes as pessoas são assim, elas querem fazer um monte de coisa e não fazer aquilo que Deus quer que elas façam. Elas estão olhando para uns montes de pessoas, estão invejando a posição desse, invejando a posição daquele, querendo ser isso ou querendo ser aquilo, e muitas vezes estão deixando de olhar para aquilo que Deus lhe confiou. Você não tem que ser pastor se Deus não te chamou a ser pastor. Você não tem que ser professor se Deus não me chamou a ser professor. Você não tem que ser diácono se Deus não me chamou para ser diácono. Você só tem que ser o que Deus lhe chamou a ser. Porque isto é tão importante quanto as outras coisas. O cristão não deve lutar por uma posição, mas ele deve lutar para se identificar com a posição que Deus lhe deu. E isso é importante. Às vezes nós também estamos aí a criticar o que outros estão fazendo. E até julgando aquilo que outros estão fazendo, achando que nós poderíamos fazer melhor. E às vezes nós estamos olhando para o que os outros estão fazendo e não estamos fazendo o que nós deveríamos fazer. É como a esposa que reclama do marido, porque ele não é um bom marido, e ela também não é a boa esposa. Ou seja, às vezes nós queremos que os outros sejam aquilo que nós também não estamos sendo. Ou vice-versa. Deus reprova pessoas que faltam com a palavra e compromissos estabelecidos e agem falsificamente. Ou seja, a Bíblia vai nos exortar dizendo que melhor é não votar do que votar e não cumprir. A Bíblia vai dizer o que você vota, não demore em cumprir, porque Deus não se agrada de voto de tolo. A Bíblia vai além, vai dizer mesmo que você vota com prejuízo e com dolo, cumpra o que você prometeu. Por quê? Porque Deus espera que os homens e as mulheres sejam pessoas de palavra. Deus também condena aqueles que mentem em nome da espiritualidade. E quando
Saul foi repreendido por Samuel porque ele havia poupado, ele disse, não, isso aqui eu fiz por causa do Senhor. É para oferecer ao Senhor. E às vezes nós achamos que Deus se agrada dos nossos sacrilégios, das nossas penitências. E Deus espera simplesmente a obediência. Você não precisa fazer mais do que Deus pediu que você faça. E não precisa fazer, e não pode fazer menos. Você tem que só fazer o que Deus pediu. E Deus sabe o que é melhor. Eu creio que, irmãos, Deus quer levantar e reconhecer homens e mulheres que sejam em conformidade com o seu coração. Porque para fazermos as coisas de Deus e fazermos de uma forma a sermos bem-sucedidos, nós temos que fazer conforme o coração de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, se temos um ministério de louvor, como o irmão Sivaldo tem, ele deve desenvolvê-lo de acordo com o coração de Deus. Sivaldo, no passado, teve um coração segundo o mundo. Esse não serve. Não adora. E não é reconhecido por Deus. Ele deve ter um coração segundo o coração de Deus. Mesmo porque a conformidade de Davi com o coração de Deus, ela era evidenciada através das atitudes. Ou seja, as nossas atitudes dizem quem está no nosso coração ou o que está no nosso coração. Eu creio que eu tenho repetidamente usado a expressão bíblica, a boca fala do que o coração está cheio. E é verdade. Quando eu ouço as pessoas e percebo as intenções das pessoas, nos seus gestos, através deles nós conhecemos o que está no coração das pessoas. E Deus reprova Saul, não só de uma forma oculta, que nós não possamos perceber, mas Deus estava dizendo, olha, essas ações que Saul tem revelam o que existe no seu coração. E o que existe no seu coração não se identifica comigo e não é útil a mim e aquilo que eu quero fazer através dele. Ou seja, nós somos importantes para Deus, mas a obra de Deus através de nós, ou a obra que Deus quer fazer, é mais importante do que nós. Deus havia ungido Saul como rei. E ele havia colocado ele naquela posição. Agora talvez nós pensamos, mas Deus o colocou, então ele teria que ficar naquela posição para sempre, porque Deus o colocou lá, não. Tudo que Deus confia a nós é condicional à nossa obediência. Quando nós estamos falando de ministério, é lógico que a salvação é condicionada à fé, mas o ministério é desenvolvido em conformidade com a nossa obediência. A irmã Érica é líder do departamento infantil. E ela tem que exercer essa liderança com o coração de Deus, não com o coração dela. Porque com o nosso coração nós vamos fazer muitas coisas. E essas coisas, segundo o nosso coração, vão nos levar ao fracasso. E Deus não quer isso. Nós devemos fazê-lo segundo o coração de Deus. E isso nos dará a vitória. E é assim que Deus quer que a sua obra seja feita. Nós estávamos falando ontem em uma reunião com a liderança da escola dominical e professores. Eu falava a eles, é uma verdade. A obra é mais importante do que nós. E quando nós nos mostramos ou agimos de forma inadequada na obra, nós devemos ser substituídos, porque nós não somos mais importantes do que a obra. A obra é mais importante do que nós.
O que Deus valorizava não era a beleza de Saul, o aspecto físico que era reconhecido em Saul. O que Deus esperava de Saul é que ele fosse obediente. Era só isso. Deus também não olhou para a pequenez de Davi, para o fato de ele ser pastor de ovelhas. Isso não era importante. O que era importante era o coração de Davi. E ele viu no coração de Davi um coração obediente. Nossas atitudes, irmãos, no ministério e através do ministério que Deus tem nos dado, seja qual for ele, vão dizer a qualidade do nosso coração. O desejo de Deus é que o seu coração seja um coração segundo o coração de Deus. Para que você entenda as coisas da forma que precisam ser entendidas e para que você haja da forma que precisa agir. E as pessoas só entendem, conforme Romanos, capítulo 12, e versículo 1, que nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando nós renovamos a nossa mente, ou seja, quando passamos a pensar em conformidade com o coração de Deus. Do seu jeito, nunca dará certo. Do jeito de Deus, sempre dará certo. Por isso, Saul fracassou. E Davi triunfou. Por quê? Porque Davi agiu em conformidade com o coração de Deus e não segundo o seu coração. Mas vamos ver alguns aspectos do coração de Davi que podemos entender como nós temos que ter o nosso coração e esquadrinhar os nossos corações de acordo com esses ensinamentos que a Bíblia traz. A conformidade de Davi com o coração de Deus evidencia-se na forma humilde como ele se vê. E esse é o primeiro ponto. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, de versículos 18 a 29, e nós vamos tomar um tempo para lermos. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 18 a 29. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falasse da casa do teu servo para tempos distantes. É este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus? E que mais te pode dizer ainda, Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus, por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste todas estas grandezas, fazendo a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome e para fazer-vos essas grandes e terríveis coisas à tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses. E confiaste a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falasse acerca do teu servo e acerca da tua casa, confirma-a para sempre e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa do teu servo Davi será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Portanto, o teu servo se animou para fazer-te essa oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Se, pois, agora
servido de abençoar a casa do teu servo, para permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Ele começa no versículo dizendo: quem sou eu, Senhor Deus? Quem sou eu? Primeira coisa importante que o homem precisa ter para ter o coração de Deus é um coração humilde. Davi olhava para si, e diferentemente de Saul, que se colocou acima do que ele era, sendo rei e não sacerdote, ele agiu como sacerdote e ele não era sacerdote. Ao invés de Davi se projetar acima, ele disse, olha para si mesmo: quem sou eu? Quem sou eu? E às vezes nós agimos de forma errada quando Deus nos confia determinada coisa. Olha, as pessoas não me dão valor. As pessoas não reconhecem o meu valor. Elas não dão importância àquilo que eu faço. Eu me sacrifico tanto. Eu me empenho tanto. E as pessoas nem dão valor a isso. Davi, ao contrário, ele diz: eu não mereço nada disso. Tudo isso que me tem sido confiado é mais do que eu mereço. Quem sou eu para ter essa posição? Quem sou eu para ser rei em Israel? Quem sou eu para ter a minha posteridade garantida para as próximas gerações? Quem sou eu para construir a casa do Senhor? Quem sou eu? E se isso acontecer, vai acontecer porque o Senhor quer. Porque o Senhor tem determinado. Porque a mim não há mérito algum. Não há merecimento algum. E se tenho feito alguma coisa, é porque o Senhor tem permitido que eu faça. Muitas pessoas estão frustradas no ministério porque elas estavam esperando aplausos. Elas estavam esperando recompensas. Elas estavam esperando reconhecimento. Quando na realidade o que Deus esperava é que elas fossem humildes para reconhecer que elas não merecem nada, inclusive aplausos, inclusive reconhecimentos, inclusive recompensas. Tudo que Davi realizou não é porque ele era grande, não é porque ele era forte, não é porque ele era intelectualmente diferenciado dos outros. Tudo que Davi realizou é porque ele confiava no Senhor. E o soberbo não tem essa atitude. O soberbo está olhando para si e atribuindo a si mesmo grandeza e valor. Mas o humilde olha para si e não reconhece grandeza nenhuma. E se existe grandeza, ela está em Deus. Era assim que o apóstolo Paulo, o grande apóstolo do Novo Testamento, pensava acerca de si mesmo. Se perguntasse ao apóstolo Paulo o que ele achava de si mesmo, ele dizia: eu sou o pior dos pecadores. Eu sou miserável pecador. E se eu tenho feito alguma coisa, eu sou porque Deus me deu esse ofício. Não pela minha vontade própria e não pelo meu merecimento, mas Ele, na sua infinita graça, me confiou esse ministério. Irmãos, nós temos uma posição em Cristo. Não está relacionado diretamente ao ministério, mas só o fato, a salvação, essa que nós temos, o direito à vida eterna, o direito do perdão para todos os nossos pecados. Não há mérito em nenhum em nós, é graça de Deus. A Bíblia diz que quando Deus nos salvou também, Ele nos envolveu com a sua obra. E envolver-se com a obra não existe mérito nenhum em nós, porque os dons que nós temos foram dados pelo Espírito Santo como Ele quis. Então a capacidade que existe em nós para servirmos a Deus não veio de nós, mas veio dele, porque nós continuamos miseráveis pecadores. E se não for a graça de Deus,
nós continuamos. Diferentemente de Saul, Davi não se gabava como um bom, o inquestionável, o super, o supremo. Davi reconhece o seu lugar e declara isso quando diz: somente cheguei aqui porque o Senhor quis. Não tenho o direito de fazer o que bem entendo. Expressão: quem sou eu? E quem é a minha família para que me trouxesse até esse ponto? Revelam essa conformidade com a humildade, atitude que agrada em muito o coração de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Às vezes, os homens estão procurando os qualificados. Deus está procurando os obedientes. Você já olhou no currículo dos 12 apóstolos? Qual deles era qualificado? Qual deles era um grande orador? Qual deles tinha reputação? Qual deles era diplomado? Nenhum deles. Deus não estava procurando esses homens soberbos. Deus estava procurando os humildes. Que não podiam olhar, não podiam confiar na sua grandeza. E Deus escolheu propositadamente aqueles homens. Porque Deus, através deles, queria revelar que a grandeza estava nele e não naquilo que os homens eram, mas naquilo que Deus podia dar a eles. Já pensou se Deus tivesse escolhido os eloquentes, nós olharíamos e falaríamos: não tem espaço para nós. Mas quando Deus escolheu os pescadores, nós podemos dizer: existe um espaço para nós também. Se eles puderam servir, nós também podemos servir. Deus propositadamente escolheu estes para dizer que a grandeza, quando ela se manifesta, vem dele e não das pessoas. Então, se existe alguma glória, a glória é para ele. Se estamos fazendo segundo o coração dele, e segundo a verdade dele, os homens reclamam, eles não têm problema conosco, o problema deles é com ele. Mas quando nós trazemos a glória para nós, nós vamos entristecer com as pessoas. E vamos olhar para os problemas e vamos tornar nossos problemas. É interessante isso. Quando acontece, quando Moisés, o povo chega para Moisés e diz: nós queremos um rei. Moisés ficou muito triste. Ele ficou muito pesado. E ele, certamente, ele pensou assim: poxa, eu fiz tudo para esse povo. Eu procurei dirigi-los e eles agora estão a adentrar a terra prometida. Esse povo. Desculpa, Samuel, não Moisés. Captura. Samuel estava dirigindo o povo espiritualmente, estava liderando aquele povo em direção à vontade de Deus. E agora o povo estava rejeitando Samuel, que era sacerdote, que era líder espiritual do povo. Certamente Samuel falou: estou muito triste porque esse povo está me rejeitando. Deus chega para Samuel e diz: não é você que ele está rejeitando, sou eu. Porque o que você está fazendo é o que eu estou mandando você fazer. Eles não rejeitam o que você está dizendo, eles estão rejeitando o que eu disse para você dizer para eles. É assim que nós devemos ter um coração diante de Deus, um coração humilde. E reconhecer que tudo que nós temos provém de Deus. E que a glória é de Deus. E quando as pessoas não querem reconhecer o nosso ministério, eles devem tratar com Deus. É como Paulo diz, quando as pessoas dizem que ele não é apóstolo, ele diz: olha, eu sou apóstolo não é porque vocês querem que eu seja apóstolo, eu sou apóstolo porque ele diz que eu sou. E se vocês querem rejeitar-me como apóstolo, então vocês têm que tratar com Deus, não é comigo. Agora eu vou continuar agindo como apóstolo, porque esta é uma missão que Deus me deu. Não porque há mérito em mim, eu sou menor.
mas porque ele me confiou. A humildade de Davi ainda pode ser contemplada nas declarações que ele dá sobre a suficiência, a grandeza, a proteção de Deus nos muitos salmos que ele escreveu. O homem conforme o coração de Deus é assim, humilde, sabe que é pela graça de Deus, diferente do arrogante, do presunçoso, do dono de si. Quando as pessoas se autodenominam apóstolos sem de fato serem por Deus, isso é sinal de pessoas que não são conforme o coração de Deus. E percebe o quanto, muitas vezes, líderes religiosos estão atrás de títulos. E achando que os títulos os tornam mais importantes e relevantes, quando na realidade o que os torna importantes e relevantes é a obediência. Quando as pessoas se acham no direito de fazer o papel de Deus, não agem conforme o coração do Senhor. Eles decidem na área onde Deus não decidiu, e eles fazem o que Deus não disse para eles fazer. Isso é soberba. O homem segundo o coração de Deus é humilde na maneira como pensa de si mesmo. Pastor Marcos é miserável, é pecador. E todos nós somos isso. E se há uma boa virtude, se há alguma coisa de bom, vem de Deus. E vem de Deus. Por isso, se há algum louvor que tem que ser dado, deve ser dado. E se eu desenvolvo o ministério, não é porque eu quero, é porque Ele me deu. E como diz o apóstolo Paulo, ai de mim se não fazer. Porque a mim Ele me confiou. E deve ser isso também no seu coração. O que você deve fazer porque Ele quer que você faça. Não porque você quer, mas porque Ele quer. E humildade é isso. Nós queremos ser o que Ele quer que nós sejamos, e não o que nós queremos para nós. A segunda coisa importante que nós podemos ver no coração de Davi é que a conformidade de Davi com o coração de Deus evidencia na manutenção da sua palavra. Saul, além de precipitado, é também constante. Quando Saul diz que iria matar aquele que desobedecesse às suas ordens, mesmo que fosse seu filho, ele havia dito isso: olha, vocês vão para a guerra e ninguém pode comer até que termine a guerra. E eles estavam lutando já, cansados, famintos. E Jonathan, o seu filho, foi lá e achou uma colmeia de abelhas. E ele foi lá, uma vara, e pegou um pouco do mel e pôs na boca para renovar as suas forças, porque eles estavam desfalecidos. E o pai disse que aquele que comesse antes de terminar a batalha morreria. E Jonathan foi lá e comeu. E sabe o que aconteceu? Saul não cumpriu a sua palavra. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente promete. Porque aquilo que prometemos, Deus escreve. E Ele espera que cumpramos. E às vezes vamos prometer coisas loucas. E vamos ter que cumprir. Não pecaminosas, mas coisas que prometemos. Então, cuidado. Deus espera que sejamos pessoas de palavra. Se assumir um compromisso, cumpre. Custe o que custar. Você empenhou a sua palavra? Cumpra a palavra que você empenhou. Às vezes é difícil.
É mais fácil uma desculpa. Às vezes, para mim, seria mais fácil uma desculpa. Olha, eu prometi te fazer uma visita, mas eu posso ligar, olha, não deu. Tu prometeu? Cumpre. Eu lembro de um pastor que disse sobre isso. Ele empenhou uma palavra que iria pregar em determinada igreja. E sabe o que aconteceu? Um dos seus filhos morreu. O que você faria nessa situação? Olha, ele fez o velório, mas o enterro seria uma hora que iria impedir que ele cumprisse a sua tarefa. Sabe o que ele fez? Fez o velório, despediu-se de sua esposa e foi cumprir a sua palavra. Homens têm que ser homens de palavra. Porque homens de palavra são confiáveis. Homens de palavras são confiáveis. São pessoas que você pode esperar que vai acontecer. E essas pessoas lideram com mais eficiência. E pessoas seguem melhor líderes como estes. Mas quando as pessoas não têm palavra, mesmo que elas prometem boas coisas, você não tem confiança se elas vão cumprir, porque elas não têm palavra. Davi é um homem de palavra. Davi é alguém que mantém a sua palavra, mesmo que o mundo inteiro permita lhe desonrá-la. Em Mefibosete, Davi mostra que é um homem conforme o coração de Deus. É alguém que honra a sua palavra, mesmo que isso obrigue a romper com a normalidade, com o padrão corriqueiro social. Lá em 2 Samuel, capítulo 9, 2 Samuel, capítulo 9, a Bíblia narra esse fato que envolve Mefibosete. Mefibosete era da família de Saul. Era filho de Jonathan. E era normal naqueles tempos, quando um rei se colocava no poder, e ele era de outra linhagem, ele matava todos da linhagem anterior, ou seja, do rei anterior, para que o seu trono estivesse seguro e outro não viesse reivindicar o trono. Ele havia prometido a Jonathan que ele abençoaria a sua família. E agora ele estava na posição de rei. Saul havia sido deposto. Era contrário ao costume, mas havia empenhado a sua palavra. E ele procurou, ele não sabia, existe alguém da descendência, existe, traze-me a minha presença. E ele foi trazido à presença de Davi. E Davi falou, eu fiz uma promessa e eu vou cumprir. Ela é fora do costume, ela é fora do padrão, mas a minha palavra é mais importante e está acima do que qualquer outro padrão. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem de palavra. Davi rompe com o contexto social, Davi rompe com o contexto relacional, e Davi rompe com o contexto preconceituoso para manter a sua palavra a Jonatas e assim cumprir a vontade de Deus. A conformidade de Davi com o coração de Deus evidencia na sua confiança ao Senhor. Davi era um homem humilde. Davi era um homem de palavra. Mas Davi era um homem de fé. Em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 4, 2 Samuel, capítulo 8, versículo 4, diz assim, tomou-lhe Davi 1000 carros e 700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi já retou a todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. Jarretar, sabe o que é? Jarretar um cavalo é cortar os importantes tendões e nervos
que movem os músculos da curva da perna. E dessa maneira, cortados os jarretes, torna-se o cavalo outro animal incapaz de andar. Talvez você fale, Davi já retou a todos os cavalos dos carros. O que isso significa? Eram tempos de guerras e conquistas. Davi havia mantendo uma sequência ininterrupta de vitórias sobre os seus inimigos. Derrotou os filisteus, depois os moabitas e posteriormente Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá, que queria controlar a região do rio Eufrates. Quando Davi vence esse rei, toma do mesmo 1.000 carros e 700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Esses 1.000 carros tinham 1.000 cavalos, porque os carros eram puxados pelos cavalos. Em tempos de guerra, reter cavalos de guerra naqueles dias era aumentar seu poder, sua hegemonia, sua força. Naquele tempo, cavalos e carros de guerra é como hoje mísseis. Era poder bélico. Ele havia conquistado aquela batalha. Ele havia conquistado o direito de usar todos estes carros e cavalos de guerra. Parece Deus estranho, Deus Davi ir lá e cortar os tendões dos cavalos. Limitá-los. Impossibilitá-los para a batalha. Ele poderia usá-los. Mas ele escreve lá no Salmo de número 20, versículo 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Davi, através desse ato, ele diz, eu não confio nos carros, tampouco nos cavalos. Eu ganhei todas essas batalhas sem usar nenhum deles. Eu confio em Deus. Homens segundo o coração de Deus não confiam nas ferramentas. Eles confiam em Deus. Eles não confiam na eloquência. Eles confiam em Deus. Eles não confiam nos recursos monetários. Eles confiam em Deus. Davi tinha acesso a esse poder bélico que faria dele e do seu exército o maior exército e o mais poderoso existente. Mas ele entendia que o poder não vinha dos carros, tampouco dos cavaleiros, tampouco dos cavalos, vinha de Deus. E quando o texto bíblico diz que Davi já retou, ele disse, não vou usar esses cavalos, não vou confiar nesse poder, eu vou confiar em Deus. Essa é a confiança daqueles que são segundo o coração de Deus. Nenhum inimigo pode trazer sofrimento ao coração do Filho de Deus, se isso não for determinado pela soberania de Deus. E nenhum inimigo será vencido ou derrotado fora do controle de Deus. Davi estava dizendo, se alguma batalha tem que ser conquistada, é Deus que tem que dar a vitória. Mas se alguma batalha eu for derrotado, é porque Deus impôs essa derrota. Cabe a mim simplesmente ser obediente. É nisso que está a vitória. A vitória não está nos carros. A vitória não está nos cavalos. A vitória não está no poder financeiro, na eloquência do diploma. A vitória está na obediência. Encerrando essa reflexão, onde está a nossa confiança? Porque isso determina o sucesso na nossa vida espiritual. Determina o sucesso na nossa vida ministerial.
Eu serei um pastor bem-sucedido se eu for obediente. E obediência requer humildade. Obediência requer cumprimento de palavra. Porque um dia, quando eu entreguei minha vida ao Senhor, eu assumi um compromisso com Ele de obedecê-lo. Obediência requer fé, confiança. E se não existirem isto nas nossas vidas, nós não seremos pessoas segundo o coração de Deus e fracassaremos. Seremos tirados, seremos substituídos, porque Deus não vai usar o soberbo. Deus não vai usar a pessoa que não tem palavra. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que é Ele, que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se você não confiar em Deus, você será substituído. Porque a obra será feita. E a obra será feita não por causa de mim, tampouco por causa de você. A obra será feita porque Ele quer e Ele vai realizar o seu querer. Mas se eu não for a pessoa que Deus quer que eu seja, Ele substituir por outro. E Ele pode. Moisés se desqualificou para atravessar o Rio Jordão. E sabe por que Moisés se desqualificou? Por uma coisa só. Sabe qual é? Ele não obedeceu. Ele não obedeceu. Deus falou, clama a rocha, Moisés. E ele feriu. E Deus disse, não serve mais. Vai Josué e não vai você. Mas Moisés tinha feito tantas coisas. E nós podemos ter um passado maravilhoso, mas a desobediência nos desqualifica. Impede de ir para frente. Provocará substituição, porque sempre foi assim. Deus sempre quis realizar a sua obra e sempre escolheu usar pessoas dessa obra. Mas Ele não usa qualquer pessoa. Mas quando eu falo qualquer pessoa, Ele procura homens segundo o seu coração, humildes, de palavra e de fé. E se nós somos pessoas que não reconhecemos nenhuma virtude em nós, mas as virtudes estão nele. Se nós somos pessoas que realmente vamos cumprir aquilo que dissemos a Deus que iríamos fazer, e se nós realmente cremos que o realizar é de Deus e não está no nosso poder, nós seremos pessoas usadas por Deus. Nós faremos grandes coisas para Deus. Porque são grandes coisas que Deus quer realizar. Mas o problema é que falta pessoas obedientes, humildes, de palavra e de fé. Porque Deus vai realizar, e Ele quer realizar. E quando nós olhamos na história, quem foram os homens, heróis? Foram aqueles que tiveram fé. Hebreus capítulo 11 vai nos dizer isso. Eles não foram heróis porque eram melhores pessoas no seu tempo. Eles foram heróis porque creram. Crendo que Deus poderia realizar através deles aquilo que Deus queria realizar. Quem é a sua rocha? Onde se encontra a sua cidade de refúgio? Qual é o nome da sua torre forte? Quando os tempos de guerra chegam, qual é o material bélico usado, buscado? Como Davi, irmãos, precisamos declarar com nossa atitude a confiança que temos no Senhor. Já rateando os cavalos de guerra do nosso curral, esperando confiadamente no Senhor, e Ele guerreará as nossas guerras. E com os inimigos, pode ser até que esteja o braço forte, mas conosco está o Senhor nosso Deus. E às vezes nós temos que
realmente de arratear os nossos cavalos. Talvez estamos olhando para algumas coisas e estamos confiando nelas, como aquelas que nos qualificam para fazermos o que precisamos, o que Deus quer que façamos. Mas o que precisamos fazer é simplesmente obedecer. Faça o que Deus manda. Faça o que Ele diz na sua palavra. Obedeça a sua voz. Porque quando olhamos para Moisés, quando olhamos para Saul, quando olhamos para todos os homens que foram substituídos, todos eles foram substituídos por um motivo só. Foram desobedientes. Talvez você não entenda o porquê de muitas coisas que Deus está nos ordenando a fazer. Talvez fazer o que Deus tem nos ordenado a fazer e seja envolvido num ambiente de grande conflito e luta. Mas não olhe para isso. Olhe para aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos e obedeça a Ele. Porque nisso está a vitória. As guerras virão. Os momentos difíceis virão sobre as nossas vidas. Nós não estamos imunes a eles. Mas nossa obediência é a condição de continuarmos em pé nas batalhas. Os inimigos se levantarão. Não importa se vem com 1.000, 10.000 ou 20.000 cavalos e cavaleiros. O importante é se nós mantemos os céus abertos para nos abençoar. E sabe como mantemos o céu aberto para nos abençoar? Obediência. Homens segundo o coração de Deus são homens obedientes a Deus. É fácil o caminho? É estreito. É espinhoso. Mas é o caminho da vitória. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. E responda a você mesmo. Você tem sido uma mulher, um homem segundo o coração de Deus? Você tem sido uma pessoa obediente? Deus tem falado para você confiar e você tem confiado? Deus tem falado para você descansar e você tem descansado? Deus tem falado para você não olhar para os seus recursos, mas para os recursos dele. E você tem olhado para os recursos dele. Deus tem falado que você não é nada, mas ele não depende daquilo que você é para fazer o que ele diz que vai fazer, ele depende dele e você tem crido nisso. Mas se você não tem sido essa pessoa, você tem que conformar o seu coração a esse tipo de coração para que você seja uma pessoa vencedora. Uma pessoa de vitória. Senhor, nós temos ouvido nessa noite a sua palavra. Eu tenho certeza que o desejo do Senhor nessa noite é que sejamos, assim como Davi, pessoas segundo o seu coração. Pai, se em nossos corações tem imperado a soberba, nos liberte dela e nos dê um coração humilde. Se somos pessoas não confiáveis, que as nossas palavras não têm valor algum, ó Pai, nos ajuda. Queremos ser pessoas de palavra. Senhor, se temos olhado para os recursos e nos gabado deles, ou olhado para os recursos e lamentado sobre eles, ó Senhor, nos ajuda a confiarmos no Senhor e a crermos que o provimento vem do céu. E a vitória não está baseada no que temos, mas no que o Senhor tem. Nos ajuda a crermos dessa forma. Nos ajuda, Senhor, nessa noite a nos libertarmos da soberba. Nos libertarmos da desconfiança. Nos libertarmos da incredulidade. Faz-nos segundo o seu coração.
Queremos ser úteis na sua obra. Queremos que o Senhor realize através de nós o seu propósito. Queremos que o Senhor confirme o seu chamado e a sua graça nas nossas vidas. Nos dá graça, Senhor. Nos ajuda nessa noite a aceitarmos o desafio de sermos pessoas segundo o seu coração. É a nossa oração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus.